Estamos de volta. Hoje, ao vivo pela TV, no canal 44.1, sinal digital HD aberto. E também pelas redes sociais. Estão aqui comigo para analisar a atual conjuntura brasileira e os desdobramentos das denúncias contra Temer e Aécio, Wagner Iglesias, doutor em Sociologia e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, e Vladimir Safatli, filósofo, professor livre docente do Departamento de Filosofia, também da USP. A voz das ruas clama pela recuperação da soberania popular e pela manutenção dos direitos. Esse é o desejo da cidadania. Mas isso será possível? Eu terminei o segundo bloco falando disso, né? É possível uma saída sendo construída pelo campo popular, ainda que a gente tenha, digamos, nos próximos, do ponto de vista mais do curto prazo, respostas institucionais como aquelas que vocês dois estavam apontando no segundo bloco? Safatli. Não, eu acho que sim, com certeza, mas a questão importante é por que elas não estão ocorrendo, né? Eu volto a insistir, a gente está numa situação anômala, que é uma situação de grande mobilização e baixa capacidade de organização e de incorporação. Esse é um dado que me parece muito interessante, porque a gente tem, por exemplo, inclusive, muitas pautas específicas, justas entre si, certo? Que se organizaram no Brasil nesses últimos anos. Agora, o que é interessante é que essas pautas não conseguem entrar em constelação. Elas não conseguem constituir um campo que a gente poderia chamar de um campo de implicação genérica. Certo? Ou seja, porque esse é um elemento fundamental da experiência política. É a capacidade que você tem de criar uma fala que implica todos. Né? Uhum. Então todos assumem essa fala, todos assumem essa experiência, criando então uma espécie de dinâmica de mobilização unitária e compacta. Sem isso não é possível fazer luta política. Você sabe que tem um querido amigo da área da saúde, Dário Pache, do Rio Grande do Sul, que usa a expressão para falar disso, que ele fala, a gente precisa cardumizar, que a gente não consegue cardumizar, que ele diz, esse peixinho pequeno se junta, fazem grandes imagens, parecem peixes enormes, os peixes grandes não se metem quando eles estão em cardume. Que sozinhos eles são pequenos e frágeis, quando eles estão em cardume eles parecem grandes massas, formam grandes figuras, etc. Ele chamou essa ideia de fazer constelação, ele chama de fazer cardume, de cardumizar. A gente, de certa forma, teve um pouco essa ilusão por algumas horas no dia 28 de abril. Né? Eu acho que quando houve a greve geral, e já foi colocado aqui pelo Vladimir, que foram 40 milhões de pessoas, mais ou menos, os números variam, mas de toda forma foi um movimento enorme. A questão de classe trabalhadora, né, e de todos estamos sendo prejudicados pela reforma da Previdência, pela reforma trabalhista, nos deu ali um alento, né, de que era possível, né, construir ou reconstruir, ou começar a dar o primeiro pontapé inicial para reconstruir essa ideia de classe. Não é? Ou de povo, não sei, eu não estou usando aqui os termos da maneira mais adequada possível, né? Científica, digamos assim, possível, mas eu acho que a gente teve ali. E foi curioso que nos dias seguintes já voltaram, por exemplo, nas redes sociais, as brigas entre os diversos setores da esquerda, as grandes polêmicas, as lacrações, enfim, já voltamos ao mundo que nós estamos vivendo de não criar constelação. Isso, mas você tem toda a razão, porque veja só, se tem uma coisa que a extrema-direita entendeu muito bem, é que ela deve falar à população na sua condição de trabalhador. Certo? Por exemplo, se a gente fala do Trump, né? Mas é sempre bom lembrar que o que o Trump conseguiu? Né? Ele conseguiu entender que, na verdade, as pessoas queriam ser ouvidas como trabalhadores. Ele falava, antes da questão de imigração, mas o foco, ele falava, eu vou trazer as indústrias de volta. As indústrias vão voltar. Você pega o discurso da Marine Le Pen na França, é um discurso de classe trabalhadora. Certo? É contra o processo de globalização que pauperizou você. Só que, é claro, dentro da lógica da extrema-direita, é o trabalhador nacional. E o nacional ganha tanta força quanto a ideia do trabalhador. Certo? Então você vai mobilizando todo esse discurso social do medo, certo? Então é necessário reconstituir as fronteiras, saber quem somos nós estamos. Então essa maneira que eles sempre tiveram, de uma certa maneira, quebrar a força dessa capacidade de implicação que a compreensão da situação da espoliação generalizada, certo, poderia fornecer. Agora, só deixa eu aproveitar e colocar uma pergunta da Carla Borba aqui, porque ela pergunta dos nossos, digamos, da nossa extrema-direita, pelo menos aquela marqueteira ou midiática, que ela diz, eleições diretas não abririam espaço para Bolsonaro e Dória na presidência?
Eu só queria dizer uma coisa, né, que provavelmente alguém está assistindo a gente nesse momento e vai dizer, né, que somos 3 homens adultos, brancos, Safatli e eu, de gravata, terno, em posições de poder, fazendo um discurso sem considerar os diversos recortes identitários da sociedade. Acho que um dilema do momento da esquerda mundial, mas sobretudo da esquerda no Brasil, é a gente conseguir incorporar a essa questão de que todos somos, de maior ou menor grau, de uma forma ou de outra, explorados enquanto trabalhadores a todas as outras demandas. E é muito difícil para nós, muitas vezes, compreendermos. Então, os choques estão ocorrendo o tempo todo, né? Eu acho que essa é uma tarefa que a esquerda brasileira, ou as esquerdas, melhor dizendo, estão falhando fortemente, né, em conseguir construir essa constelação. E essa constelação é colorida, necessariamente. Então, ao apelo nacionalista do Trump ou da Le Pen, nossa telespectadora Carla está opondo Bolsonaro e Dória. Como é que a gente fica com essa versão esquisita? Olha, eu acho duas coisas. Eu acho, primeiro, esse modelo de reflexão que diz, bem, será que vale a pena a eleição direta, por exemplo? Vale a pena a eleição direta, porque vamos ver então quem pode ganhar. Tem um problema nesse modelo, né? Que é um modelo muito estratégico. Assim, você não pensa numa situação que eu diria que teria que ser uma situação generalizada, quer dizer, não, o que o Brasil precisa entender é que em situações de crise, você vai ao grau zero de representação. Você chama de novo a soberania popular. Isso é civilizatório, entendeu? Independente de quem pode ganhar ou quem não pode ganhar, essa é uma questão, eu diria quase uma questão secundária, né? A questão fundamental é qual tipo de procedimento quando você... Porque outras crises vão acontecer. Porque eles significam coisas. Né? Porque ele significa, exatamente, ele baliza o processo. Ele baliza o processo. E ele modera o apetite de certos atores, entendeu? Porque eles falam, não adianta criar uma crise, porque no final vai ter uma eleição, vai ter uma soberania popular que volta. Tal, não sei o quê. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, certo? Eu diria... Tudo isso é muito incerto sobre o que aconteceria. A gente sabe, se tivesse uma eleição hoje, se os candidatos pudessem todos concorrer, que a chance do Lula ganhar é enorme. Certo? E isso indica o quê? Indica que o Lula ele absorve, certo, a quantidade de votos das pessoas que estão descontentes, não só com esse governo, mas estão descontentes com esta política, que é representada por todas essas outras pessoas. Certo? Quer dizer, o voto do Bolsonaro é uma coisa à parte, porque de fato você tem uma espécie de degradação proto-fascista de um setor da classe média. Certo? Quer dizer, que assumiu o seu proto-fascismo. Certo? Só que você percebe, é um voto onde o Bolsonaro não tem um discurso econômico. Não. Você pergunta, mas o que ele acha do ponto de vista econômico? Não acha nada, entendeu? Porque ele não é capaz de achar alguma coisa, certo? Mas o fato é que isso demonstra um pouco a sua limitação, entendeu? O limite desse... Quer dizer, o problema da sua penetração na sociedade, sua penetração vai ser uma penetração limitada, certo? Isso é fato. Quer dizer, o problema é você pegar estes votos e acrescentar esses votos a alguém que tenha mais habilidade. Não diga só mais habilidade retórica, mas habilidade de apresentar, certo? Algum tipo de programa liberal que pareça para uma certa parcela da população como... Até porque se consolidou uma narrativa de que a crise é resultado do estatismo, né, dos últimos anos. Porque assim, é difícil falar sem rir. Estatismo, você está brincando comigo. Quer dizer, eu vou lembrar, por exemplo, qual foi a quantidade de desoneração que o governo Dilma fez, alguma coisa da ordem de 320, se eu não me engano, bilhões, certo, de desoneração. 60% do pré-sal foi dado para empresas privadas, para exploradores ligados a empresas privadas, certo? Você teve privatizações brancas em todos os níveis. Concessões de todos os níveis. Você pode chamar o governo de estatista, é um absurdo completo, entendeu? Mas esse é o argumento. É uma falsificação. E nesse sentido o Dória é mais perigoso, né? Do que o Bolsonaro? Não, isso claro, né? Mas eu insistiria mais uma vez, se a esquerda ela começa a ficar fazendo esse tipo de cálculo, ela está perdida, certo? Porque ao invés dela pensar, afinal de contas, espera aí, o que eu preciso, de fato, apresentar, o que eu preciso mesmo mostrar, em suma, porque a esquerda hoje ela tem uma questão que é essencial, ela tem que explicar para a população brasileira, especificamente, mas mundial em geral, por que ela existe. Porque não é claro qual a razão da esquerda existir hoje. Porque é para existir para quê? Para você fazer mais ou menos o mesmo plano, porque esse plano que está sendo aplicado era mais ou menos, com intensidade menor, o plano que iam se aplicar nos últimos anos do governo Dilma. Vai aplicar mais ou menos o mesmo plano, só que com um rosto mais humano, com um pouco mais de sensibilidade? Se for isso, vocês me falam logo que eu vou embora para casa, porque não faz o menor sentido a gente estar aqui debatendo sobre esse tipo de questão. Então, acho que ela tem que deixar muito clara à população qual é a alternativa que ela prega.
Então, a proposta. Né? Qual, nesse sentido, qual o projeto? Né? Qual alternativa projeto? Político, econômico, enfim. Tendo isso... Divisão de sociedade. Certo, não faz sentido ficar debatendo prévio, com coisa parecida. Tendo isso, eu insistiria. E tendo uma credibilidade em cima desse processo, você consegue uma mobilização. A esquerda que pode existir hoje só pode ser uma esquerda revolucionária, é isso? Num processo, num panorama de tanta concentração da riqueza como você observa a nível mundial e na maioria dos países. Pois é, mas a questão engraçada hoje é que um programa social-democrata clássico virou um programa revolucionário. Claro, nós caminhamos demais para a direita. Exatamente. Se você chegar e falar, não, eu quero uma revolução tributária, quero fazer imposto de renda a 50%. Olha, deixa eu fazer perguntas aqui dos internautas que querem fazer perguntas sobre o Aécio também. Ó, a Cíntia Visoto pergunta por que o Fachin não aceitou a prisão do Aécio. O Raul Medeiros de Fortaleza diz: qual o impacto de uma possível prisão de Aécio na próxima candidatura de um tucano? Eu acho que ele preferiu diluir o peso dessa decisão com o pleno do Supremo, né, com os pares. Não é ele isso? não vai levar o pleno, né? Ele já declarou. Não vai levar, desculpa. Não vai levar o pleno. Que na verdade que não houve flagrante. Que o que determinou a prisão do Delcídio foi a interpretação de que haveria ali um crime continuado, porque o Delcídio estava planejando uma suposta fuga para o Cerveró. E que nesse momento, com a entrega dos tais 2 milhões lá para o primo do Aécio, o crime teria terminado e que ele não houve flagrante. Que, portanto, sem flagrante, ele não poderia ser preso nesse momento. Questão de interpretação e tecnicalidades jurídicas, nenhum de nós aqui é jurista. Não, mas enfim. Eu acho assim, nesse caso é de um sofisma rasteiro, mas né? Tão rasteiro, certo? Porque, afinal de contas, ele falou declaradamente, a gente precisa trabalhar para parar a Lava Jato. E ele falou, sim, em comparação ao que o Delcídio falou e o que o Delcídio falou, não, olha, eu preciso liberar uma pessoa. Ele falou, não, a operação precisa parar, nós estamos aqui, eu estou pressionando o Rodrigo Maia, certo, para que ele pare, então, mas ele é frouxo, não sei o que. Não, se tem alguém que realmente merecia ser preso nessa história, é ele. Isso era o Aécio. Mas o prejuízo político da figura dele, eu acho que se os 54 milhões de votos de Dilma não foram considerados no processo do impeachment, né, foram desconsiderados, melhor dizendo, o Aécio queimou o capital dele de 51, 52 milhões de votos, não foi isso que ele 50 milhões e não, quase 100 51 milhões de votos que viraram pó em questão de um ano. Quer dizer, isso é muito grave. Eu acho que o Vladimir estava colocando no início a questão da legitimidade e tudo. 100 milhões de votos, né, que hoje já não... Representam muita coisa. Pois é. E numa próxima candidatura do PSDB, como é que fica depois do episódio Aécio Neves? Mas todas as lideranças do PSDB estão tão complicadas com a questão das delações. Acho que sobram o Fernando Henrique de um lado, que é o decano, e o João Dória do outro, que é o noviço. Eu acho que são isso. As figuras que estavam na possibilidade... Serra, Alckmin, na iminência de pleitear e de alcançar a presidente da República, todas foram alvejadas, né? Então acho que você tem... Eu não duvidaria, claro, a gente está no terreno puro das especulações, o que é complicadíssimo, mas eu não duvidaria nada até que possa ter uma solução, né, que conduza a figura do Fernando Henrique a ser especulada para uma eventual eleição indireta. Tem uma pergunta aqui do Tiago Cavalcante, de Juazeiro, na Bahia, e ele coloca uma coisa pela qual vocês já tatearam, mas de maneira bastante específica. Ele diz: como seria uma governança sem uma consolidação de classes no Brasil atual? Mas o que ele quer, eu não entendi direito a pergunta. Se eu entendo, ele está perguntando o seguinte: como é que seria pensar uma estrutura de governo sem que a gente tivesse uma sociedade de classe tal como a do Brasil atual? Quer dizer, os muito ricos, a sociedade muito rica, rentista, financiarizada, os industriais, a chamada elite do dinheiro, uma classe média que nunca vai ser elite do dinheiro, mas que sonha em ser elite do dinheiro e que tem medo de virar pobre, e uma classe trabalhadora... Olha, eu costumo dizer o seguinte, meus amigos... E sem contar as castas, como a casta do judiciário e tal. Meus amigos liberais, que graças a Deus sobraram poucos, né? Mas eles, quando se perguntam, mas você quer o quê exatamente? Né? Eu costumo dizer, olha... Na Dinamarca, na Noruega, a diferença entre o maior salário é normalmente de 1 para 4. Entre o menor e o maior salário na empresa. Em média. No entanto, são países que têm alto índice de inovação. Então, eu acho assim, qualquer política de esquerda diria alguma coisa, não, é isso que nós queremos. Dizer, o que é uma sociedade, então, que não se organiza pelo sistema de classe? É uma sociedade que tem, por exemplo, um salário máximo.
né? Que tem um rendimento máximo e que esse rendimento ele vai obrigar, de uma certa maneira, a uma queda brutal dos níveis de desigualdade. Porque, veja bem, se a gente pegar o índice Gini no Brasil, esses últimos anos que você teve, a princípio, uma queda na desigualdade, o que nós conseguimos fazer? Nós conseguimos simplesmente voltar o índice Gini ao nível que existia em 1960. Entendeu? Isso foi, todo o nosso esforço foi simplesmente para isso, para voltar ao nível de 1960. Então, ou seja, eu diria que o problema da desigualdade no Brasil, como um eixo de política realmente de transformação, ainda não foi posto. Mas tem uma questão aí, eu não sei se a desigualdade brasileira é pautada unicamente nos salários, não, obviamente que não. Com certeza. Na questão da propriedade e tal. E nós temos aí uma distorção gravíssima na economia brasileira, que é o fato de que os muito ricos formam a sua renda da exploração do trabalho, obviamente, do trabalho produtivo, mas também do rentismo, né? Uma parte enorme do orçamento público, do esforço produtivo da sociedade brasileira é apropriada progressivamente por 20 mil famílias. Claro. Não, você tem toda razão. Eu uso isso só para mostrar como exemplo, porque eu acho que é uma coisa muito ilustrativa. Né? Sim, mas aqui com certeza o salário, a distância não é de 1 para 4. Não, é muito maior que isso. Não. No Brasil claro. brutalmente você tem empresas maior que você que consegue ter... Eu vi um estudo, tem empresas que você chega de 1 a 220. Nossa. Olha, temos uma pergunta. A Isa me avisou aqui no ponto que o Jonas Vasconcelos, que é de Pirituba, ele pergunta como construir um futuro com mais igualdade e democracia. Ele já está apontando aqui para o nosso final, a gente pode perguntar, tanto o Vladimir quanto o Wagner fizeram aqui uma série de análises, colocaram uma série de hipóteses, a gente demandaria muito mais tempo para poder aprofundá-las, tratá-las como elas mereceriam. Infelizmente a gente não vai ter esse tempo, mas a gente podia guardar aqui os nossos minutos finais para tentar fazer um exercício de possibilidades, né? Qual seriam, na opinião de vocês, os caminhos mais promissores para a gente construir um futuro com menos desigualdade, um futuro com um pouco mais de equidade social, um futuro menos refém, né, de castas, tanto políticas quanto judiciárias, e menos refém do sistema financeiro nacional e internacional, né? Eu acho que a gente precisa necessariamente trabalhar pela construção de um projeto nacional, popular. A gente falou dos campeões nacionais, mas eu só retomando, né? Que país não tem os seus próprios campeões nacionais? Que país o Estado não fortalece, favorece capitalistas nacionais, digamos assim? É um projeto nacional, não sei como construir isso, obviamente, vai desde a educação básica das nossas crianças até a mobilização da intelectualidade, dos movimentos sociais, da imprensa alternativa, enfim. Tem um ponto que a gente não abordou aqui, mas eu acho que é importante explorar e que é um dos cernes da crise que nós estamos vivendo e que eu acho que leva a isso que o Safatli disse de como nós fracassamos miseravelmente na construção da nossa democracia, e que isso vai precisar em algum momento, a sociedade brasileira vai ter que lidar com isso, eu não sei como, mas vamos ter que lidar, que é a questão da apropriação das instituições democráticas pelo poder econômico e mais especificamente na questão da própria democracia liberal, representativa, enfim, do financiamento privado de campanhas, né? Acho que esse é o cerne dos escândalos todos que nós estamos tendo e nós não vamos construir uma sociedade um pouquinho mais democrática, um pouquinho melhor do que isso que a gente mal e mal conseguiu construir de 85 para cá, da transição da ditadura para esse modelo tão problemático de democracia, se a gente não enfrentar esse problema. A partir daí, né, com a possibilidade que você construa, a possibilidade de setores populares alcancem o Estado de fato, a gente vai conseguir trabalhar por políticas que promovam a igualdade. E vamos ter que intervir numa outra coisa, que é a questão da renda, a questão da propriedade, a questão das reformas efetivamente populares, e não essas que a gente está vivendo agora. Eu sei que estou aqui num campo de improbabilidades enormes, não é? Mas eu acho que essa meta, esse objetivo nunca pode ser perdido de vista. Eu acho que o primeiro ponto é a gente voltar a discutir fortemente a questão da interferência do poder econômico, mesmo dentro desse processo de democracia tão manietada, tão domesticada que nós temos tido nos últimos 30 anos no Brasil. Eu acho isso um ponto importante, porque de fato tem uma crença que o capitalismo tenta nos fazer, tenta nos impor, de que há uma distinção estrutural entre as decisões econômicas e as decisões políticas. Que as decisões econômicas elas devem estar fora do campo do político.
certo? Porque elas devem ser tomadas por técnicos, né? Por pessoas que têm um saber técnico, que é um saber técnico que ele é um saber competente, certo? E que, de uma certa maneira, exclui a possibilidade da população decidir, né? Eu diria que um dos eixos fundamentais de qualquer tipo de transformação é quebrar essa dicotomia, né? É mostrar que as decisões econômicas devem estar submetidas a uma reflexão política. Que se a melhor coisa que você faz é tirar a economia dos economistas, certo? Porque, em última instância, você tem também uma casta de interesses muito claros, certo? E que cada vez mais formada para pensar de uma maneira que é absolutamente unidimensional, certo? Que não leva em conta, que vê como uma variável abstrata, certo? Que diz respeito à experiência social, certo? A experiência, por exemplo, de pauperização social, a experiência de espoliação, certo? Que uma parcela da população sente e transforma essa experiência em tensão política social. Então, ou seja, eu diria, não há sistema de concentração de renda, certo? Que não tenha uma vinculação muito forte com esse modelo de democracia liberal que acabou se transformando para nós como um modelo de democracia possível, certo? Esse modelo representativo, que é um modelo de distanciamento. Você cria distâncias, você constrói zonas opacas, certo? Você diminui o grupo das pessoas que decidem, o que é muito mais fácil o processo de corrupção, certo? Porque, afinal de contas, você está em uma situação opaca, onde, em última instância, as decisões são tomadas em bastidores, nada é tomada de maneira aberta. Então, a transformação da experiência política traz consequências econômicas, né? A constituição de uma democracia muito mais próxima da população, uma democracia onde a população tem de fato poder de veto, tem de fato poder de decisão, tem de fato um poder de definição dos modelos de implementação, uma democracia direta no sentido forte, certo? Ela com certeza, ela é o melhor remédio contra uma crise econômica. Eu só terminaria lembrando, um país que conseguiu sair da sua crise econômica, um dos poucos que saíram da crise econômica de 2008, né? Que foi a Islândia, teve como uma estratégia algo muito importante, que é, eles falaram que tipo de governo é esse, que tipo de sistema político é esse, que permitiu nós chegarmos nesse ponto. Tem um problema com a estrutura da decisão, entendeu? Quer dizer, é necessário modificar a estrutura do processo decisório. Eles construíram uma outra Constituição. E para a gente terminar aqui dizendo isso, ouvindo o Safatli, ouvindo o Wagner, quanto a mim aqui, muito rapidamente diria que a gente deve começar com direta já. Gostei da ideia de vamos zerar um pouco esse jogo, construir novas pactuações, novos compromissos com aqueles que a gente vai eleger. Quer dizer, indireta, eleição indireta, saída por cima, via esse Congresso que está aí, não dá. A gente pode começar a fazer uma reconstrução política com direta já, e a gente vai fazer isso se a gente for para a rua, se a gente se mobilizar, se a gente começar a construir uma proposta de maneira ascendente, digamos, para tentar produzir uma nova arquitetura popular, uma nova democracia, quem sabe uma democracia direta, né? Ainda que ela tenha um processo para a gente caminhar para conquistá-la, a gente precisa começar. E no atual momento, acho que para sair da encalacrada na qual a gente está metido, direta já, era um bom remédio. É isso aí, eu quero agradecer muito, Safatli, Wagner, agradecer também a você que nos acompanhou até aqui. A farsa de 2016 acabou. No entanto, a população tem que estar atenta para não ser novamente enganada. O Melhor e Mais Justo segue tentando ajudar na qualificação desse debate na defesa da democracia. Democracia popular, direta de preferência. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.